Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido conhecimento, entendimento e sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Bom são? E hoje, domingo 26 de outubro de 2025, a lição 5 de hoje, ela tem como título A Iniquidade dos Cananeus. E a lição de hoje, ela está baseada nos livros de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Levíticos, capítulo 18, versículos 24 até 30, Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 até 14, e Esdras, capítulo 9, versículos 11. O que nós podemos observar na lição de hoje, nesses capítulos e versículos que eu mencionei, que Deus ele dá o livre-arbítrio para uma pessoa ou uma nação para que as suas criaturas possam amá-lo ou rejeitá-lo. E os cananeus, que eram várias nações que eles viviam na Terra Prometida, resolveram rejeitar ao Deus Criador e mantenedor do universo, e o Deus somente dono daquelas terras da Terra Prometida. E eles fizeram escolhas ruins e colheram consequências. E olha que eles tiveram centenas de anos para se arrepender, conhecer esse grandioso Deus que estava dando oportunidade para eles. E assim eles tiveram um fim trágico, né? Porque o juízo recaiu sobre eles, o juízo de Deus. Eles foram eliminados somente ali em todas as nações que estavam naquelas terras prometidas. Mas por que isto, né? Por que Deus tomou essa atitude? Porque a iniquidade dos cananeus, ela era gravíssima, né? Eles levantavam a ira contra Deus. Eles praticavam assim, coisas abomináveis, terríveis, né? Que incluíam realmente a matança de crianças, né? Sacrifício de crianças. Eles tinham adivinhação, feitiçaria, necromancia, espiritualismo em geral, que está lá em Deuteronômio 18, versículos 9 até 2. E uma das coisas que foi realmente comprovada de que esses povos eles agiam assim, foram através de estudos e descobertas arqueológicas antigas, que tinham chamado de textos ugaríticos, na cidade de Ras Shanra. E ali ele foi verificado e acharam todos esses documentos que mostravam realmente as atitudes dos cananeus, de sacrifícios, de religião voltadas para Satanás, e acharam documentos de toda a sociedade cananeia. E esses registros mostram que a condenação dessa cultura não era apenas compreensivo assim, de um Deus realmente que poderia perdoar, porque eles realmente afrontaram a Deus. E assim, uma nação jamais alcançará níveis morais mais altos do que os deuses que eles adoram, né? E como resultado dessa compreensão de suas divindades, não é de admirar que as práticas, né, religiosas dos cananeus incluíssem sacrifício de crianças, porque eles não tinham limites, né? E tudo que eles faziam era contra as escrituras, que já faziam advertência para eles, e eles conheciam bem os mandamentos e estatutos de Deus, porque sempre tentaram passar essas verdades para eles, eles não quiseram. E a única que realmente aceitou e que realmente abraçou realmente a causa de Deus foi uma prostituta chamada Raabe, junto com sua família. E a eliminação dos cananeus, portanto, não foi uma decisão assim repentina, tomada assim
de imediato, porque Deus, no momento em que estava prestes a dar aquelas terras de Canaã aos israelitas, ele deu a última oportunidade para eles e eles não aceitaram. Na verdade, os habitantes de Canaã receberam um longo tempo de graça, isso muitos centenas de anos atrás, durante o qual tiveram a oportunidade de conhecer o verdadeiro Deus, o seu caráter de amor e testemunhos que eles viram, porque eles sabiam de toda a história do povo de Israel. E eles acabaram não aceitando. E os cananeus eram um grupo assim primitivo que eles viviam na terra de Canaã, na costa oriental ali do Mediterrâneo, e que na Bíblia é chamada de terra de Canaã. Ela é descrita como uma extensão assim do Líbano, né, até o riacho do Egito no sul e também no vale do Rio Jordão no leste. E na Bíblia, em Gênesis capítulo 10 e Números 34, esse local foi chamado de terra de Canaã. Os cananeus são mencionados na Bíblia por mais de 150 vezes, que eu acabei realmente verificando isto. Eles eram um povo assim violento, perverso, idólatra, que desceu assim, eles descenderam ali do neto de Noé chamado Canaã, o qual ele era filho de Cã, que está lá em Gênesis 9:18. Canaã foi amaldiçoado, esse filho, né, de Noé, o neto de Noé, no caso Canaã. Ele foi amaldiçoado por causa do pecado dele e de seu pai contra Noé, que está lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 25, que Deus amaldiçoou Canaã. E eu contei esse histórico assim por muitas pessoas, que também contam sobre a invasão de Canaã, a derrubada ali do muro de Jericó. E ali todos os cananeus ali foram mortos, né, por Josué e pelo povo de Israel, que foram ordenadas por Deus. Mas muitas pessoas, né, quando a gente conta sobre esse fato, acham, mas poxa, que Deus injusto, como é que ele foi lá e matou todas aquelas pessoas? Porque eles afrontaram a Deus. Deus, ele é soberano. Deus realmente, quando ele diz uma coisa, isso tem que ser cumprido. E além do mais, Deus é criador e mantenedor de tudo isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui de favor. E outra, ele deu oportunidade para aqueles povos realmente se arrependerem e não quiseram. E pela história da Bíblia, Deus aguardava que os cananeus se arrependessem. E muitos séculos atrás do que ocorreu, quando ocorreu isto, né? E nunca aceitaram o diálogo com Deus e sempre se rebelando e afrontando o Senhor. As únicas pessoas que aceitaram o Senhor dessa região ali dos cananeus foi como a que eu contei, a prostituta chamada Raabe e sua família, e Deus os poupou realmente desse juízo. Deus entregou a terra prometida de Canaã para Israel muitos séculos depois, após séculos de paciência, e os cananeus não tiveram a humildade de se arrepender, e não houve resultado algum. Eles continuavam violentos, mau caráter, e encheram todas aquelas terras ali de pecados, promiscuidade, idolatria, culto a deuses falsos, espiritismo, feitiçarias e até sacrifícios de bebês. Veja que tipo de gente. Se uniram a Satanás para denegrir o nome de Deus. E a conquista de Canaã por Israel foi um juízo divino que caiu sobre eles. E não é uma mera expansão de Israel que foi lá e tomou as terras. Era um juízo que caiu de Deus sobre os cananeus. Aí é que vem a importância de nós lermos as Escrituras e entendermos isso e não julgarmos de imediato as coisas, para entender como a história ali dos cananeus, ela vai muito além do livro de Josué, para entender quão grave era a iniquidade desses povos e habitantes de Canaã, que não queriam se arrepender.
O livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículos 9 até 12, ali fala a mensagem clara desses atos maléficos dos cananeus. Com prática assim abominável, com sacrifícios humanos para os seus deuses, né? Onde era costume entre os povos pagãos consultar quem lhes oferecesse a eles algum tipo de agouro, através da necromancia, magia, consulta a mortos. Eles praticavam rituais e cerimônias que Deus abomina, né? E que hoje, nos dias de hoje, existem realmente essas práticas dos cananeus, mas que também haverão juízos sobre essas pessoas na volta de Jesus. E Deus foi muito enfático com relação a isso quando ele diz: pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Está lá em Deuteronômio 18, 12. Usar de qualquer desses artifícios é abominável e caracteriza um ato de rebelião contra Deus, é desprezo à sua palavra e essas escrituras, a Bíblia, né? Eram os cananeus que mais faziam isso, né? A descoberta por arqueólogos, assim, historiadores antigos, apresentam provas contundentes sobre a conduta dos cananeus, que eram chamados assim de textos cuneiformes, né? Na cidade de Ugarit, na atual Síria, e na cidade de Ramshanra, trouxe bastante informações sobre esses povos, a religião dos cananeus, provando a sua maldade. Registro estes mostrando documentos religiosos que comprovam a atuação dos cananeus e de que a condenação dessa cultura não era apenas compreensível, mas pelos padrões morais de que eles se encontravam, e que isso apresenta ali no Antigo Testamento. Os cananeus se baseavam na crença de que os fenômenos naturais que garantiam a fertilidade e que eram controlados pelas relações sexuais entre deuses e deusas. Assim, eles entendiam que a atividade sexual das divindades, em termos assim, de seu próprio comportamento sexual e de seus rituais religiosos, envolviam em práticas sexuais que tinham o objetivo de incitar os deuses e deusas a fazer o mesmo, ou seja, as pessoas que iam a esses rituais, elas faziam essas práticas para incitar o Deus deles. Que absurdo, né? E é esse conceito que deu origem à chamada de prostituição sagrada, na qual homens e mulheres se envolviam em ritos de orgias, e tudo isso como parte de suas práticas religiosas. Deus, conhecedor de corações, ele profetiza e alerta a Abraão, porque o Abraão esteve nessas terras antes dos cananeus, né? Quando os cananeus estavam se formando ainda ali. E sobre os perigos dos cananeus no futuro, que ele fala lá, ó, na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus e cananeus, que está lá em Gênesis 15, 16. E Deus, alertando a Moisés sobre as práticas ilícitas dos cananeus, diz, lá em Levítico 18, 30, portanto, guardareis a obrigação que tendes para comigo, não praticando nenhum dos costumes abomináveis que se praticam antes de vós, e não vos contaminareis com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus, né? Então, ou seja, Deus alertando a Moisés, alertou a Abraão sobre a conduta dos cananeus. E aqui Moisés liderando o povo de Israel, indo em direção àquela terra prometida, onde os cananeus moravam ali, habitavam, eles praticavam esses atos abomináveis já há muito tempo, né? Portanto, a eliminação dessas nações, como os cananeus, e vários povos ali que se encontravam ali, naquela terra prometida, em Canaã, não foi uma decisão assim repentina de Deus. Eles tiveram tempo, oportunidade de se arrepender e não o fizeram. Receberam alertas divinas e um longo tempo de graça de conhecer a Deus e rejeitaram, e o juízo acabou vindo sobre eles. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem alertado para todas as pessoas
para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, que está lá em João 14,6. É Jesus dizendo que ele é o único mediador entre os homens e Deus. Por que as pessoas vão procurar divindades, deuses falsos, imagens falsas para buscar a salvação? É o inimigo por trás de tudo isto, levando o engano. E você, quando aceita Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, e lendo essas escrituras, você se torna sábio, conhecedor disto, e jamais vai fazer esse tipo de coisa. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que esta lição ela dá um alerta para todos nós, os cuidados que nós temos com esse inimigo, que ele trabalha por trás de todas as coisas que estão por aí. É um grande conflito, uma guerra que você não vê, mas que o inimigo trabalha. E que você tenha em mente um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.